Bom dia de segunda-feira e mais um vídeo novo aqui no canal. Meu nome é Lívia, esse é o canal Produtividade Leve, com aulas novas toda semana para você ter uma vida sempre melhor. E essa segunda é uma segunda diferente, porque como vocês viram, é uma segunda super especial pra gente, porque a gente está comemorando o nosso 1 ano de casados. Então foi super bom esse final de semana, vocês viram aí que a gente foi comemorar. E o tema que eu quis trazer hoje é sobre a organização do casamento, porque isso tem muito a ver com todas as técnicas de produtividade e organização que eu trago aqui sempre. Então, assim, esse tema eu acho ele muito importante também, porque além de você conseguir aplicar para qualquer projeto paralelo seu, porque afinal de contas o casamento foi o nosso projeto paralelo naquela época, no caso do casamento mesmo, muita gente quer isso, quer fazer a festa, mas acaba se estressando, se perdendo numa coisa que no final das contas era a própria pessoa que queria, mas aí gera um monte de estresse. E aí também tem uma história muito legal, que assim, eu sempre quis fazer a festa, eu queria muito a festa, mas o Caio não, era zero a vibe dele, ele não queria fazer. E aí o dia que depois ele me falou que foi o dia que eu convenci ele que ele realmente quis fazer e entrou ali na minha onda, foi também o dia que eu vi que eu queria criar a página do Produtividade Leve. A gente tava conversando e ele tava assim, muito incomodado, falou, olha, eu não gosto do negócio da festa, porque eu não quero gastar esse dinheiro todo num dia, não faz sentido. E aí, pra quem conhece o Caio, ele é um pouquinho amarrado. Ele não gosta muito de gastar dinheiro. Então ele falou isso, olha, eu não vejo sentido em gastar essa grana numa coisa que é um dia. Isso mexeu comigo na hora, eu falei assim, mas não é um dia. Eu não quero a festa do casamento por causa do dia. Eu quero aquele ano inteiro de programação, de escolher os fornecedores, de escolher o que vai ter, o que vai ser cada coisinha que a gente vai escolher pra ficar lá bem nossa cara, o que vai ter, o que não vai ter, quem que a gente vai chamar, convidar os padrinhos, que foi a parte que eu mais gostei do casamento e que eu mais me diverti. Então era tudo isso, era 1 ano que ia ser gasto. E aí nisso ele se convenceu, falou, realmente, isso aí vale a pena. E pensando nisso, eu acabei pensando também, porque o que eu gosto é essa parte da programação, do planejamento. E aí veio aquele clique, assim, não, é isso que eu gosto de fazer. Então, naquela hora que a gente estava conversando, a gente meio que ignorou o assunto do casamento, parou de falar disso, eu falei, não, calma, eu quero criar uma página sobre isso. E foi aí que o Produtividade Leve surgiu também, foi nesse papo. Mas aí, voltando pro tempo... Basicamente, aí, a forma que eu organizei pra conseguir lidar com essas coisas do casamento é a mesma que eu faço para as minhas tarefas. Porque são tarefas, né? Como quaisquer outras. A diferença é que ao invés de a gente receber um salário por fazê-las, a gente está pagando. Mas no final é a mesma coisa. E aí eu usei técnicas que eu uso para as tarefas no meu trabalho. E aí, assim, primeira coisa de tudo, delegar as coisas que a gente não tem habilidade para fazer. Então, nem eu, nem o Caio, a gente tinha experiência ou interesse de ficar catando fornecedores, procurar quem que pode fazer o trabalho, entender quem estava na nossa faixa de orçamento e quem não estava, saber o que precisa ser feito, aquelas minúcias, fulano precisa de um ponto de energia em tal lugar, essas coisas a gente não sabe fazer, a gente não tem experiência. Então isso é uma coisa que a gente falou, então a gente vai passar para outra pessoa. E aí a gente contratou a assessoria de casamento, né? Aqui em São Paulo chama assessoria, em Minas Gerais chama cerimonial. E aí a gente queria uma pessoa que fizesse exatamente esse tipo de coisa que a gente não tem habilidade para fazer e não queria se dedicar para essa parte. E por outro lado, a gente quis se dedicar para as coisas que a gente tem habilidade. No meu caso, por exemplo, eu fui revisar os contratos, então isso era uma coisa que eu conseguia fazer. Mas aí quem não é da área pode escolher investir em contratar aí essa assessoria, o cerimonial, que faz essa parte de revisão de contratos. Porque a parte ruim é você ficar sobrecarregado com um monte de coisas que não é da nossa habilidade, não é da nossa área, a gente não tem a mínima noção. Como eu tô aí mais íntima dessa parte, pra mim não tinha problema, era ok. E aí a gente pensa assim, tá, mas será que eu quero investir numa pessoa que vai analisar os contratos, não sei o quê? Aí a gente chega no terceiro ponto, que foi o mais importante nessa parte toda da organização do casamento, que foi definir prioridades, que é a mesma coisa que eu faço com as minhas tarefas todos os dias. O que a gente quer investir, o que a gente não quer investir. Então a gente fez isso logo no início, a gente avaliou tudo que teria, e aí isso também veio da assessoria, que eles tinham uma lista lá de tudo que existe,
E aí a gente foi colocando, ó, isso aqui eu faço questão, isso aqui eu faço questão, isso aqui não vai ter, isso aqui se der a gente faz. Então, música, bebida e comida eram as nossas prioridades, junto com o lugar. O lugar era um que o Caio fazia questão, ele queria muito, e aí era o preço que eles falassem, porque a gente fazia muita questão. Só que a gente tinha um orçamento, então a gente ia tirar outras coisas. Então, aí o que a gente tirou, por exemplo? Não tinha dama, pajem, assim, pra fazer roupinha, nada disso. A dama era a orquestra, mas ela teve uma roupinha também, que eu acho que foi bem mais em conta do que a roupinha se fossem damas bebês. Então a gente mudou pra isso. A música da cerimônia era uma coisa que a gente não fazia questão no início, e aí foi entendendo o serviço, conversando com os fornecedores, e virou uma prioridade minha, e no final valeu muito a pena. Decoração era uma coisa que a gente não fazia questão nenhuma, porque assim, o céu é o limite da decoração, então são preços exorbitantes. Isso era uma coisa que a gente não fazia questão de investir nos melhores materiais, nas melhores coisas, no top de linha. A gente queria uma coisa mais básica também, que também tem mais a ver com a gente. Então a gente tirou disso para colocar ali no local, no buffet, na música e nas bebidas, que eram a nossa prioridade. E a gente também queria decorar com temas de carnaval, que a gente se conheceu no carnaval. Então isso tudo foi assim, ó, esses são os nossos tops. E aí a gente primeiro contratou esses serviços para depois ir olhando as outras coisas. No final a gente gastou menos do que o nosso orçamento, isso é uma coisa bem rara de acontecer, mas tudo por causa disso, porque a gente foi definindo as prioridades. E foi muito tranquilo de fazer tudo, muito mesmo, assim. Nossa, a gente estressou zero por causa disso. A gente pegou para fazer as coisas que a gente tinha habilidade e a gente delegou para outras pessoas e priorizou delegar para outras pessoas as coisas que a gente não tem habilidade. E ali dentro de uma lista de serviços a gente falou, faço questão disso, 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 não faço questão disso, disso, disso. E a gente se manteve assim até o final. O que sobrou de dinheiro do orçamento, a gente foi voltando naquelas coisinhas, isso aqui eu quero, isso aqui eu também, isso aqui era se desse, então eu vou querer. Tipo, a gente colocou um chopp artesanal, deu, vou colocar. Outras coisas a gente manteve, não vai dar pra ter a decoração exorbitante, então não teve como. Eu vou colocar infinitos mais tipos de bebida, não, isso aqui não vai dar, realmente não é nossa prioridade é, por exemplo, bar de drinks ali, então é isso que a gente quer. E isso foi o que resolveu o problema, porque isso resolve o problema de orçamento e isso resolve o problema do estresse também, porque o estresse é meio que esse, você ficar querendo fazer tudo e ver que não dá pra fazer tudo, né? A gente vê isso com a nossa lista do dia a dia. Então no final o que a gente fez foi exatamente o que eu faço no dia a dia. Por isso que eu acho que isso é muito legal, porque a gente tem que tratar os projetos paralelos da forma como a gente trata os nossos compromissos mesmo. E aí isso fez a gente não se estressar, fez a gente ficar dentro do orçamento, fez tudo dar tempo. E aí uma coisa que eu falava muito, as pessoas perguntavam se a gente estava nervoso, ansioso, estressado. Mas e se alguma coisa der errado? Gente, se você faz as coisas com atenção e com intenção e fala, eu vou priorizar os fornecedores que eu sei que tem histórico, que eu sei que não vão me deixar na mão, que são pessoas muito recomendadas, é impossível alguma coisa dar errado. O que pode dar errado? Pode chover. Mas coisas que não estão na nossa mão é igual os imprevistos do nosso dia. Não pode ser um motivo de assombro, sabe? Porque não tem o que fazer. É isso e pronto. Então, o que não tá na minha mão não era motivo pra eu me estressar. Mas e se chover? Se chover vai ter que ter o plano B, que tá aqui estruturadinho, bonitinho, vai ser isso. Mas não vai ser tão legal. Mas aí não tem nada que eu possa fazer, né? E o que não tem solução, solucionado está. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar tanto para os projetos paralelos, quanto para os projetos principais, para a vida, para todos os dias, porque é isso que fez o nosso período aí de 1 ano ser tão legal e que com certeza valeu a pena e que no final saiu até barato pro tanto que a gente aproveitou e tanto que a gente se divertiu. Esse que é o principal, se divertir muito. É um período que pode sim ser muito divertido porque é a criação, né, da nossa festa. Então a gente aproveitou muito o nosso ano inteirinho de planejamento, valeu muito a pena e eu tenho certeza que você pode tirar muito proveito disso também, não só para uma festa ou para uma coisa assim diferente, mas para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Então, vem comigo nessa semana especial pra gente.